Eu não sei por que alguém gostaria de ir para Las Vegas, mas, enfim, tá as moscas, tá? O turismo americano caiu 30%, 25% a 30%. Ou seja, é um desastre completo. Eu nunca esperei ver algo assim. A destruição das universidades americanas parece ser a meta. Todos os lugares do mundo que negociaram com o cara só apanharam. Veja a Índia, Japão, Coreia, imagine. Os caras vão lá e prendem 400 coreanos que estavam lá para ajudar a fazer uma fábrica de alta tecnologia de criar baterias, entrar em funcionamento, porque não tem pessoal americano treinado capaz para rodar o barato. O cara era parça só do pedófilo, o maior pedófilo dos Estados Unidos, talvez de toda a história da humanidade. Quem não tem seguro-saúde despenca no pronto-socorro. Só que os hospitais não vão te internar, ou se vão te internar, vão tirar de você sua casa, sua pele, sua roupa, tudo que você tiver, porque, né, eles têm um business plan que é basicamente a teoria do mercado, entendeu? Você não se trata de graça lá como você se trata aqui no SUS, por exemplo. E está colapsando. As pessoas estão começando a não ter condição, nem as pessoas que pagam o seguro estão conseguindo, por exemplo, se você tem uma doença, um câncer que requer um tratamento longo, ou você precisa de uma cirurgia muito elaborada, certas empresas de seguro estão negando, e você tem que pagar do seu bolso, né? Então, a história que ocorreu na pandemia, que eu acho que eu contei para vocês na época, até na minha cidade, de pessoas que se recusavam a ser entubadas e ir para UTI porque tinham medo de perder a casa e deixar para a família uma dívida, né? E morriam, né? Morreram porque não queriam, morreram asfixiadas, porque não quiseram ser entubadas. Está começando a ocorrer de novo, né? E na realidade, o americano médio está basicamente descobrindo que ele foi enganado, né? Porque ninguém está ali, ninguém que tomou o poder nos Estados Unidos na última eleição tem qualquer compromisso com o como a gente chama do Little John, entendeu? O cidadão, né, que vive de cheque para cheque. Lá não tem justiça trabalhista. Tá? Você é demitido, você tem um cheque de 2 semanas e acabou. O seguro-desemprego dura um pouco lá, mas é uma merreca. E pela primeira vez você vê jovens entre 24 e 32 anos saindo do college, né, sem conseguir emprego. Então, o desemprego nessa faixa mais jovem passou de 10%, que é algo para o americano inaceitável. E uma métrica que é muito usada lá, que é a média de idade do comprador da primeira casa, que nos áureos tempos, né, da economia americana disparando, estava nos 25, 26 anos, ela está chegando a 40 anos. Ou seja, a pessoa não consegue mais sair da universidade, pegar um emprego e comprar sua casa. A média de idade está subindo e o que aconteceu a semana passada, pela primeira vez desde a crise de 2008, existiam 500 mil imóveis a mais à venda do que procura de imóveis. 500 mil de imóveis a mais do que o número de pessoas que se declara querendo comprar uma casa. Ou seja, e com a bolha da inteligência artificial, né, se formou uma mega bolha no mercado de ações, que é maior, nesse instante, se você calcular a razão que eles usam lá, que é o preço da ação versus os earnings, né, o que a empresa ganha, né, de revenue, é o maior índice, maior do que o crash de 29 e maior do que o crash de 2008. A Bolsa dos Estados Unidos nunca teve uma bolha desse tamanho. Ou seja, na hora que essa fantasia da inteligência artificial explodir, ela vai levar a Bolsa, vai levar a economia dos Estados Unidos e provavelmente vai levar a economia do mundo. Porque nós estamos falando de uma indústria que investiu quase $1 trilhão nos últimos 3, 4 anos e não tem retorno. O meu amigo que já faleceu, John, não reconheceria o próprio país. Ele era um cara super progressista, um cara super liberal, filho de cientista, né? Adorava o Brasil, protestou contra a guerra do Vietnã, era um cara sensacional. Hoje, se o John tivesse vivo, ele estaria olhando para mim e falar: eu vou fugir para aí, eu vou para o Brasil, porque eu não consigo respirar aqui. Que é o que alguns dos meus amigos estão falando nesse instante, tá? Imagine, você vai no supermercado e de repente aparece um bando de gente mascarada,
pega um funcionário do supermercado ou do Home Depot, amarra, venda e joga dentro de um carro não marcado. A gente viu isso aqui, no Cone Sul, da América do Sul, né? Nenhum americano viveu isso jamais, tá? E, de repente, começam a aprender cidadãos americanos. Se o cara tem um biótipo hispânico em Los Angeles, não interessa que ele nasceu nos Estados Unidos, os caras desaparecem com o cara e até o cara sair de lá. Né? E a comunidade internacional, outra coisa que mostra como a coisa está derretendo, o diretor do Correio Americano, que é uma das instituições mais tradicionais, foi criada, né, pelo Benjamin Franklin, né, um dos pais da independência americana, relatou a semana passada que o fluxo de pacotes do exterior para os Estados Unidos caiu 80%. Eles não sabem como eles vão sobreviver, porque eles viviam desse fluxo além do mercado interno, desse enorme fluxo, porque não tinha alfândega, né? Até um certo valor você podia comprar coisa no exterior, não tinha o imposto da camisinha da Shein, né? Lá. Você queria comprar sei lá, qualquer coisa abaixo de um certo valor, claro que você não podia comprar um carro, né? Mas, enfim, vinha pelo correio. E o correio ganhava uma nota com isso. Os caras estão entrando no maior déficit, porque eles perderam 80% do mercado. E as empresas privadas, DHL, Federal Express, UPS, estão se recusando a trazer pacotes para os Estados Unidos. Para pensar no barato desse. Tá? Turismo. Las Vegas está às moscas. Eu não sei por que alguém gostaria de ir para Las Vegas, mas, enfim, está às moscas, tá? O turismo americano caiu 30%, 25% a 30%. Ou seja, é um desastre completo. E uma hora dessas vai cair a ficha. E é aí que a coisa vai pegar, entendeu? E aí, o que você acha que vai acontecer na hora que cair a ficha? Bom, como aquele cartoon do Laércio, né? Começou a cair a grande ficha. Olha, no meu livrinho, os Estados Unidos é dividido em 5 países, né? Quando eu mandei isso para o meu editor americano em 2020 e poucos, ele, imagine. Porque lá, no meu livro, o Trump é reeleito, né? Ele falou, imagine, nunca, jamais. Alguns meses atrás, ele falou, pai, parece que você estava certo, né? Para vocês terem uma ideia, os estados controlados e tradicionalmente democratas, né? Estão se articulando para fazer o que eles estão chamando de um light secession, uma separação leve. Ou seja, se o Trump continuar a mandar o exército, né, para Chicago, Los Angeles, todas as cidades democratas, né, os blue states, eles vão parar de mandar dinheiro do imposto de renda para Washington, vão parar de pagar os impostos federais, vão parar de fazer as obrigações com o governo federal, tá? Todos juntos. Só que o que ninguém contou, provavelmente, para o Trump, é que os estados democratas, esses que eu acabei de mencionar, né, Illinois, Califórnia, Nova York, são responsáveis pela riqueza americana. A Califórnia é a 4ª maior economia do mundo. E os estados republicanos são os estados que gastam o dinheiro federal. Então, se porventura esse barato se concretizar de qualquer forma que seja um boicote, né, de pagamento de verbas federais, a coisa fica muito feia. Muito, muito feia, tá? Então, é difícil prever. Eu não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer certamente, em 36 anos, eu nunca vi nada igual. 36 anos lá, né? Vivendo lá. Eu nunca esperei ver algo assim. A destruição das universidades americanas parece ser a meta. Não é um acidente de percurso, é a meta, né? E é isso, né? O cara mandou tirar as fotos dos generais afro-americanos que foram heróis de guerra, né? Para pensar numa brincadeira dessa. Tem nome. Mandou dizer que o escravagismo não foi tudo isso, tanta violência. O cara vai para o Oriente Médio e pede um aviãozinho que vai custar $1 bilhão para pôr em forma para ser o avião do presidente, tá? É uma situação, por isso que eu acho que
Eles vão fazer alguma retaliação, vai ter uma retaliação essa decisão do Supremo, não tenho a menor dúvida que alguma coisa vai ser, mas tem muito blefe também nisso. Que não tá tão simples a situação. Mesmo porque no ano que vem tem eleições, onde toda a Câmara dos Deputados é renovada, porque é cada 2 anos lá, e, se não me engano, é 1/3 do Senado o ano que vem. Se ele perde essa eleição de maneira brutal, acabou a brincadeira, entendeu? E ele sai da Casa Branca para a cadeia. E ele sabe disso. Então, é um confronto, né? É um confronto complexo. E eu acho que a gente conversou isso na última vez que a gente teve aqui. Não tem negociação. Não tem como negociar. Quem negocia com o cara só se ferra. Todos os lugares do mundo que negociaram com o cara só apanharam. Veja a Índia, Japão, Coreia, imagine. Os caras vão lá e prendem 400 coreanos que estavam lá para ajudar a fazer uma fábrica de alta tecnologia de criar baterias, entrar em funcionamento, porque não tem pessoal americano treinado capaz para rodar o barato. Os caras todos com vistos. Os caras despencam lá e prendem todo mundo como se fossem criminosos, assassinos, né? O governo da Coreia do Sul mandou buscar todo mundo. Aí ele, para tentar livrar a cara, falou: eu perdoo vocês ficarem. Um cara ficou dos 400. Ou seja, quem vai querer voltar para lá? Quem que trabalha para a Hyundai vai querer voltar para os Estados Unidos e correr o risco de parar num dos campos de concentração que ele está criando? Né? É complicado. Essa expressão campos de concentração também tem um peso histórico, remete para um período histórico de profundo autoritarismo, para dizer o mínimo. Né? É que pouca gente sabe que os campos de concentração, como a gente conhece, né, não com o genocídio dos nazistas, foram criados pelos ingleses na África do Sul, tá? Para prender os afrikaners, quando da revolta dos Boers. Exatamente. A técnica de campo de concentração foi criada pelos Império Britânico, tá? E, evidentemente, deve ter existido antes, né, em outros momentos da história, mas industrialmente foi lá na África do Sul, tá? Então, não tem muito inocente, né, no mundo anglo-saxão, né? E a própria Inglaterra, né? O primeiro-ministro da Inglaterra se rebaixou, né? Apelou para o rei convidar o cara para ter uma segunda visita de Estado lá no Palácio de Buckingham, tal, escambau de bico. Só que agora a coisa está complicando, né? Né? Para começar, o primeiro-ministro da Inglaterra tem que passar pela humilhação de demitir o embaixador que ele nomeou para os Estados Unidos. O cara era parça só do pedófilo, o maior pedófilo dos Estados Unidos, talvez de toda a história da humanidade, né?